Olá, bom dia. Então vamos para mais uma aula de elétrica. Então hoje eu vou fazer com vocês aquela atividade que eu propus na aula passada. Na aula passada eu indiquei um vídeo para vocês assistirem que falava sobre lux, lumen, né, o efeito da luminosidade sobre os nossos olhos, enfim. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de mostrar para vocês um detalhe, tá? Nós temos essas três normas, né? Nós temos a norma 5413, que é com base, né, nessa norma que eu passei o exercício para vocês. Nós temos esta norma aqui, a 8995, e nós temos a norma 5410. O que é cada uma dessas normas? Primeiro, a norma 5410 é a nossa norma padrão, né? Ela é uma norma, aí a última versão dela de 2018, e é a norma para projetos de instalações elétricas de baixa tensão. Cadê ela? Aqui e aqui. Então, essa daqui é a nossa norma, né, mãe, né, ela é a base para os nossos projetos, tá? Então, ela é uma norma extensa, né, vejam, ela tem 209 páginas, e é com essa norma aqui, né, que o índice dela, né, o sumário, é nessa norma aqui que a gente vai se basear muitas vezes, tá? Para fazer o nosso projeto elétrico, basicamente nessa norma. Bom, professora, então por que você passou da 5413? Vejam aqui a norma 5413, eu vou abrir ela para vocês, ela está aqui. Essa norma aqui, ela foi cancelada, tá? A última versão dela é de 1992, vejam aqui, né? Eu não vou conseguir editar esse arquivo, mas enfim. Ela é uma norma de 1992. Ela foi cancelada e foi substituída pela outra norma que eu mostrei, que eu comentei antes, que é 8991. 89,95. Essa norma aqui que vocês estão vendo agora, ela foi cancelada. Puxa vida, professora, mas se ela foi cancelada, por que você mandou a gente usar ela como base? Porque essa norma aqui, ela tem 13 páginas e ela traz lá aquela tabelinha que vocês já viram, ela é bem básica, ela tem um peso simples, né? Sem importância, importante e crítico, né? Então, esse ali é o peso que você vai adotar ali no seu cômodo, tá? E aí você tem aqui, né, as áreas e cada um dos três valores para cada tipo do peso, né? Que é sem importância, importante ou crítico, né? De iluminação. Então, eu gosto desse requisito aqui dessa norma, tá? Ele acaba sendo um pouco mais completo do que o requisito da norma 5410, que depois eu vou mostrar para vocês. Contudo, é uma norma cancelada. Bom, por que ela foi cancelada? Ela foi cancelada porque ela foi substituída por outra norma. Ela foi substituída por esta norma aqui, ó. Essa norma aqui, por sua vez, tem quase 50 páginas, né? 54 páginas e 46 páginas de conteúdo. Essa norma, eu indico ela para quem quer fazer o projeto luminotécnico. O que é o projeto luminotécnico? O projeto luminotécnico é você estudar a iluminação de cada ambiente. Então, essa norma aqui, ela traz consideração, por exemplo, de iluminação externa, né, iluminação natural, de índice de ofuscamento, de brilho, né, então de local de trabalho. Então ela é uma norma bem mais indicada para projetos luminotécnicos, tá? Principalmente aí para quem vai fazer projetos de, então, né, a reprodução da cor, a luz natural, principalmente para quem vai fazer projeto de áreas comerciais, escritórios, escolas, bibliotecas, indústrias, enfim, eu indico usar essa norma aqui. Porém, o projeto luminotécnico é um projeto. O projeto de instalações elétricas é outro projeto. São coisas diferentes, tá? Um complementa o outro, tá? O projeto elétrico a gente vai fazer como um obrigatório, né? Você vai precisar, é obrigação você entregar esse projeto lá na prefeitura para aprovar. O projeto luminotécnico
é um extra. Então, se você quiser vender para o seu cliente o projeto luminotécnico, né, tem as suas vantagens, enfim. E aí você vai fazer esse projeto luminotécnico, que é o estudo da iluminação necessária em cada ambiente, tá? E aí aqui, ó, nessa parte, aqui na página 11, que realmente começa. Então aqui ele apresenta como que funciona essa tabela, né? Então a coluna 1, a coluna 2, o que é cada uma dessas colunas, e também aqui algumas observações, tá? Então quem quiser aí fazer esse extra aí, esse projeto luminotécnico do seu PI, fique à vontade, tá? A gente não vai chegar nesse nível, né? Eu estou mostrando para vocês que existe e que vocês podem fazer, mas eu não vou fazer com vocês o projeto luminotécnico, tá? Eu vou fazer uma continha considerando a norma 5413, não é nem essa norma aqui, 8995, e vou fazer considerando a 5410, que é a nossa norma mãe, é ela que manda, tá? E aí vocês vão ver que a 5413, ela é um pouquinho mais generosa, né? Então você tem aqueles 3 pesos ali, então você consegue determinar ali, né? Ah, nesse ambiente eu preciso de um pouco mais de luz, um pouco menos de luz. Então por isso que eu ainda gosto do requisito da 5413, porque você consegue fazer ali de maneira rápida uma consideração sobre a iluminação do ambiente, tá? Enquanto que a 5410, ela não dá nenhum requisito quanto ao tipo do ambiente. Apenas, é por área, enfim, vocês vão ver, eu vou fazer com vocês, tá? Então, bom, vamos lá. Uma outra coisa importante, gente, é vocês sempre que iniciarem um projeto, isso não é um projeto elétrico, qualquer projeto que vocês iniciarem, vocês precisam fazer um memorial de cálculo, sempre. Nesse memorial de cálculo, vocês vão lá colocando todas as informações, tudo que vocês forem adotando, vocês vão deixando lá, né, escrevendo lá, como se fosse um diário, né, para que se você um dia precisar alterar, fazer alguma coisa, né, poxa vida, por que isso daqui, será que tá errado, o que eu fiz, enfim, você tem lá naquele memorial para você, tá? E também para você, né, se você pode entregar esse memorial para o seu cliente, ele fica mais tranquilo ali para saber o que você fez, quais foram as, né, as contas e o processo de cálculo que você utilizou, tá? Bom, então vamos lá. Eu deixei para vocês a atividade para vocês fazerem o levantamento da quantidade de lâmpadas conforme a 5410, né? Então, a 5410, ela traz uma tabelinha para nós, eu coloquei aqui essa tabela, tá? Eu tirei lá da 5410 essa tabela aqui. E aí, como vocês lembram, como vocês podem ter visto nessa norma também, que eu deixei lá para vocês, lá no SIGA, ela tem 3 pesos, né? Então, como eu falei, essa parte aqui é sem importância. Essa daqui é importante. E essa outra aqui é crítica, tá? Então, se você tem, puxa vida, na minha sala de estar, eu vou estudar, vou ler muito, você usa o crítico. Por exemplo, garagem, né? Na garagem, poxa vida, eu só entro, estaciono, e enfim. Então, não é importante, vamos usar o 75. Isso você pode adaptar em função, né, do seu projeto, aí conversando com o seu cliente, ou até mesmo ali né, quando você faz a humanização da planta, você consegue perceber, né? Poxa, aqui na cozinha tem um balcão, então de repente aqui mais perto aqui né, vou precisar dividir em 2 lâmpadas, uma mais perto do fogão, outra mais perto aqui desse balcão de alimentação, enfim. Então é muito particular, né, de cada projeto. Então por isso que eu gosto de usar esse requisito aqui, essa tabelinha que a 5413 traz, né? Apesar de que é uma norma cancelada. Enfim, então eu pedi que vocês fizessem lá do PI de vocês uma lista das áreas para fazer esses cálculos.
Bom, eu peguei aqui o projeto do colega Leonardo, né? E ele disponibilizou lá, eu coloquei lá no Siga para vocês também. E está aqui, esse daqui é o projeto dele, tá? Eu vou fazer com base nesse projeto aqui. Mas eu não vou fazer de todas as áreas, né? Porque senão a gente ia ficar fazendo aqui muitas contas com o mesmo padrão. Eu escolhi 3 lugares que têm características diferentes, né? Então eu peguei aqui essa Demi Suite, que tem um espacinho separado aqui. Eu peguei também a cozinha, tá? E a garagem. Então, eu vou fazer desses três cômodos aqui. Mas, né, essa Demi Suite é o mesmo requisito desse, a sala acaba sendo o mesmo da cozinha, e aqui, e o hall, né, esses itens aqui também acabam se encaixando no mesmo requisito da cozinha, certo? Então, eu vou fazer desses 3 ali, só para mostrar para vocês a diferença da 5410 e da 5413, ok? Que são 2 normas. Lembrando que a 5413 é de 1992 e foi cancelada, mas traz aqui essa tabelinha que eu gosto. Muito bem, então, lá naqueles vídeos vocês viram que o lux é igual ao lumen sobre o metro quadrado, né? E a gente precisa descobrir quantos lumens a gente precisa em cada cômodo. Bom, então eu tenho aqui a minha Demi Suite, né? Ela tem 17,37 metros quadrados, estão vendo aqui? Eu vou fazer esse daqui primeiro, tá? Então, vamos lá. Eu preciso considerar, né? Essa Demi Suite é um quarto, né? Então, eu vou olhar aqui nessa tabela aqui, opa. Eu vou olhar aqui nessa tabela, né? De residências que eu tirei lá da norma. E aí, onde estão os dormitórios, né? Então, tá aqui, ó, quarto de dormir, tá? Bom, no quarto de dormir eu vou considerar importante, tá? Então, vamos estabelecer ali que ele precisa de 150 lux, certo? Então, esse 150 aqui eu vou usar na minha conta. Então, eu vou fazer 150 é igual a quantos lumens eu preciso, sendo que a minha área é 17,37. Então, 17,37, a gente passa lá para o outro lado, multiplicando, deixa eu fazer a continha aqui, 150 vezes 17,37, temos 2.605 lumens necessários, ok? Bom, e agora? Como que eu faço para converter isso em lâmpadas? Quantas lâmpadas eu preciso colocar nesse quarto? Aí, queridos, tem um outro detalhe, tá? As lâmpadas, elas têm diversos tipos de lâmpadas. Tem as lâmpadas halógenas, as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas LED. E, como vocês sabem, elas têm potências diferentes e elas também produzem uma quantidade de lumens diferentes, né? Que é aquela sensação que o nosso olho consegue ter de iluminação. Então, amores, é importantíssimo que vocês, né, deixem registrado no memorial de cálculo de vocês qual é o tipo da lâmpada que vocês estão utilizando, né, para esse cálculo. Eu vou considerar aqui essa lâmpada aqui, que é uma lâmpada, né, bem tradicional, é uma lâmpada de 16 watts, é uma lâmpada LED de 16 watts. E quantos lumens ela produz? Vocês estão conseguindo ver aqui nesse meu desenho quantos lumens ela produz? Deixa eu aumentar aqui primeiro, ó, aí depois eu boto lá no cantinho. Então, eu vou usar essa lâmpada aqui, tá? Então, vejam, olha só as informações que tem aqui. Esta é uma lâmpada LED, certo? Ela tem 16 watts de potência. Ela substitui uma lâmpada de 100 watts das tradicionais, tá? E quantos lumens ela produz? 1.600 lumens, ok? Entenderam? Então, é daqui que eu tiro essas informações. E aí, amores, cada fabricante tem as características particulares dos seus produtos. Essa daqui é da Toshiba. Tem, sei lá, várias marcas diferentes, né? Depois eu vou mostrar para vocês algumas ali. Mas enfim, vamos usar essa daqui como base.
Bom, então, se uma lâmpada... Até vou escrever de outra cor aqui. Uma lâmpada LED 16 watts tem 1.600 lumens. Então, aqui na minha Demisuite, quantas lâmpadas dessas de 16 watts de LED da Toshiba eu preciso comprar para que eu consiga atingir esses 2.605 lumens? Bom, se uma lâmpada tem 1.600, não é suficiente, certo? Bom, então quantas lâmpadas eu preciso ter? 2 lâmpadas eu vou ter 3.200 lumens, vai estar ok aqui, certo? Então, aqui na minha Demisuite eu preciso 2 lâmpadas LED 16 watts, ok? É isso. Vamos então fazer da cozinha. Então, a minha cozinha tem 13,37 metros quadrados. Eu vou considerar também que a iluminação da minha cozinha é importante, tá? Não é crítico, né? Não vou fazer nada industrial lá, mas é importante, certo? Então, vamos lá. Mesma fórmula, tá, queridos? Mesma fórmula aqui, ó. Eu vou fazer de outra cor, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. É esta fórmula aqui que eu estou usando, tá? A mesma fórmula, Lux, que é o que tem aqui nessa tabela aqui, isso aqui é o Lux, tá? E aí aqui é o peso, né, importante, sem importância, importante e crítico. Bom, então, aqui na minha cozinha, quantos lux eu preciso? Eu preciso de 150 lux, certo? Então, para cozinha, para cozinha, 150 é igual a quantidade de lumens que eu preciso e a área da minha cozinha, 13,37. Então, mais uma vez, deixa eu multiplicar aqui. 13,37 vezes 150, eu tenho a necessidade de 2.005 lumens. Mais uma vez, então, se eu tô usando esta lâmpada aqui de 16 watts, né, ela me produz 1.600 lumens. Então, mais uma vez, uma lâmpada apenas não é suficiente. Vamos utilizar 2 lâmpadas, ok? Então, 2 lâmpadas de LED, 2 lâmpadas LED 16 watts, ok? Muito bem. Garagem. Então, garagem, eu tenho uma área de 23,08 metros quadrados. Bom, gente, a garagem tá aqui, ó, tá? E aí, aqui, né, o ranking dela, certo? O que que é esse ranking? Esse ranking é, esse primeiro não é importante, né? A iluminação da minha garagem, precisa, mas não é, assim, aquela coisa, né? Super importante. Aqui, o 100 é que nela é importante, né? Tem que estar bem iluminado e tudo. E esse daqui é crítico, eu preciso da iluminação, eu vou fazer alguma coisa lá que é importante, precisa tá bem iluminado, tá? Então, você pode estabelecer aí. Eu vou estabelecer 75 porque acredito que não é um local assim que, né, que ninguém vai fazer alguma super atividade lá, é apenas para chegar, deixar o carro e entrar em casa, ninguém fica lá na garagem, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa continha aqui. Então, agora, a quantidade de lux que eu preciso é 75. E quantos lumens é necessário? Vamos lá. Então, vamos calcular aqui, lumen sobre a área, 23,08. Então, 23,08, deixa eu fazer a continha. Tananã, minha calculadora. Então, 75 vezes 23,08 é necessário 1.731 lumens. Então, mais uma vez aí, eu tenho a necessidade de 2 lâmpadas LED de 16 watts, ok? Entenderam? Simples, fácil, né?
Então, como eu falei para vocês, eu vou repetir, eu gosto desta tabelinha aqui, da norma, porque ela traz justamente esse requisito aqui de você poder, né, estabelecer aí no seu projeto, né, de repente, lá, puxa vida, lá perto do meu quarto tem um espelho, né, eu tenho uma penteadeira que eu vou me maquiar, é muito importante que eu tenha ali, né, uma iluminação mais crítica e tal. Então, aí você consegue estabelecer aí a quantidade de iluminação necessária, dependendo das particularidades do seu cliente. Tá? Então, por isso que eu gosto dessa norma, né, apesar dela já estar cancelada, é uma forma que você consegue aí dar uma personalizada no seu projeto, sem ter que fazer um estudo particular, né, de luminotécnica, tá? Com base na outra norma, né, que seria essa norma aqui. Ok? Bom, então, vamos para frente. E esse daqui é o projeto, né? Antes de eu entrar aqui nessa norma aqui, na previsão de carga dessa norma, eu só quero mostrar para vocês umas particularidades, tá? Então, que nem, por exemplo, aqui eu trouxe aqui uma lâmpada de LED 6 watts. Então, essa lâmpada LED 6 watts, ela produz 600 lumens, tá? Tem mais aqui, uma outra aqui, de LED. Também, ó, ela é uma lâmpada de 12 watts, que substitui uma de 90 watts, né? Uma tradicional. E ela produz 1.300 lumens. Essa daqui que eu tava usando. Essa daqui, uma outra, vamos ver. Ela tem 12 watts e produz 1.050 lumens. Essa daqui, uma outra marca, ela é de 45 watts e produz 5.000 lumens, tá? Então, vocês vejam que, né, mesmo as lâmpadas LED, não, eu vou usar a lâmpada LED, mas mesmo as lâmpadas LEDs tem variação aí, né, quanto a marcas, potências, enfim, tá? Então, lembrando que sempre quando tá em watts é a potência, tá? Não necessariamente a potência, não se pode comparar a potência, porque a potência de uma lâmpada tradicional, né, dessas halógenas, ela é 100 watts. E ela produz muito menos lumens do que essa daqui que vocês estão olhando, que é uma de 45 watts, tá? Então, a gente não pode comparar as potências, por isso a gente sempre faz a conta com base nos lumens, ok? Bom, então vamos para frente. Aqui eu trouxe um quadrinho que é da 5410, é da nossa norma mãe, né? Então é ela que a gente vai usar para fazer aí todas, né? Para usar os parâmetros dessa norma para fazer o nosso projeto. Então é muito importante, a gente vai ver ela e vocês podem fazer o levantamento das lâmpadas também por essa norma 5410. Podem escolher, ou fazem pela 5413 ou pela 5410, tá? Bom, então agora, queridos, nós vamos ter que ler né, isso aqui, vou ter que ler com vocês, porque é importante, a gente vai ter que ler esses pontos aqui, tá? Então, item 9.5.2, previsão de carga, tá? Iluminação. Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto comandado por interruptor. Então, tem lá um quartinho, né, qualquer coisa, qualquer cômodo precisa ter uma lâmpada e precisa ser comandado por interruptor, tá? Uma coisa importante também, algumas acomodações podem substituir o ponto de luz fixo no teto por tomada de corrente, né? Que é muito comum ser utilizado em hotéis, né? Aqueles cartões que são tomadas de corrente. Admite-se também que o ponto de luz fixo no teto seja substituído por ponto na parede em espaços como escada, depósito, despensas, lavabos e varandas, desde que pequenas dimensões, tá? Então, se você tem lá um quartinho pequenininho, ele pode ser um ponto na parede, ao invés de fazer no teto, tá? A norma permite isso. Mas, muito importante vocês olharem aqui, ó, desde que de pequenas dimensões, tá? E
onde a colocação do ponto do teto seja de difícil execução ou não conveniente, ok? Bom, na determinação das cargas de iluminação, olha só, vejam aqui esse item que é importante, justamente porque a gente estava falando dessa norma aqui, ó. Então, na determinação das cargas de iluminação, como alternativa à aplicação da 5413, pode ser adotado o seguinte critério, que é esse que está estabelecido aqui. Mas antes de falar dos critérios, vamos conversar um pouquinho aqui, ó, só para destacar aqui que você pode usar a 5413. Essa é uma norma do ano 2018, a 5410, tá? E a 5413, que é a norma que foi cancelada, ela é de 1992. Então, ela já, mesmo assim, essa norma 5410, ela ainda se refere a 5413, ou seja, você pode usar a 5413, mas, né, como alternativa, você pode usar esses critérios ali, que estão ali embaixo, que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar esse aqui. Bom, então, quais são os critérios? Vamos devagar agora. Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Vejam, amores, que aqui essa norma, ela está falando em potência, certo? Ela é uma norma antiguinha já, 2008. 2008 não tinham, assim, todas essas opções de lâmpadas que a gente tem. 2008 ainda eram aquelas lâmpadas amarelinhas lá, que, né, com aquele bulbo lá que queimava e que esquentava. Então, a gente precisa pensar, é importante a gente pensar não apenas na potência, e sim na quantidade de lumen, né? Bom, mas vamos em frente. Ai, meu Deus, desculpa. Bom, vamos lá. Então, 100 VA. O que é o VA? Vocês lembram lá das nossas primeiras aulas que o VA é o volt ampere? E que quando a gente usa um fator de potência para transformar o volt ampere para watt, o fator da iluminação é 1, ou seja, o que isso significa? 100 volt ampere de iluminação é a mesma coisa que 100 watts de iluminação. Então, veja aqui que essa norma, ela está sugerindo aqui que em locais com área de 6 metros quadrados, nós vamos ter pelo menos uma lâmpada aí de 100 volt ampere, né? Ou uma carga mínima de 100 volt ampere. Nada impede que você distribua essa carga da forma que você quiser, né? 2, 3, 4, quantas lâmpadas você quiser. Então, esse é o primeiro item dessa norma, tá? Aí, em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt ampere para os primeiros 6 metros quadrados. Acrescida de 60 volt ampere para aumento de cada 4 metros quadrados inteiros. Ai, meu Deus, professora, eu não entendi. Tá bom, não tem problema. Eu vou desenhar. Opa. Aqui. Bom, então, vamos fazer assim uma tabelinha, ó. Área, potência de lâmpada. Halógena, tá? Que aí você pode substituir lá, ver lá, né? Que nem, por exemplo, aqui, deixa eu só pegar um aqui, por exemplo. Vamos ver aqui, ó. Né? Que nem, por exemplo, essa daqui é uma lâmpada de 6 watts de LED que substitui uma de 40 watts halógena, tá? É aqui que você vê isso. Tá, então, potência da lâmpada halógena. Bom, então vamos lá, vou desenhar aqui uma tabelinha com vocês, tá? Então, se eu tenho um quarto, uma cozinha, uma sala, qualquer cômodo, olha só, qualquer cômodo ou dependência, tá? Não importa, né? Essa norma não dá requisitos.
de local, nem de utilização. Bom, então, se ela tem, sei lá, de 0 até 6 metros quadrados, a potência que eu vou utilizar é 100 watts ou 100 volt-ampere, tá? Aí, se eu tenho aí de 6 até, ó, vejam aqui o segundo item, ó. Em cômodos com área superior a 6 metros quadrados, eu vou considerar 100 volt-ampere para o primeiro 6 metros quadrados. Porém, só vou acrescentar 60 volt-amperes quando der 4 metros inteiros. Isso significa que de 6 até 9,99 metros quadrados, eu vou ainda utilizar 100 watts, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui de 0. Opa. De 0 até 9,99 metros quadrados, a gente pode usar 100 watts. Vocês entenderam por que eu substituí? Porque dá na mesma, entende? Eu só vou acrescentar os 60 VA quando eu tiver 4 metros quadrados inteiros. Bom, muito bem. Okay. De 10 metros quadrados até 13,99 metros quadrados, eu tenho 100 mais 60. Por quê? Porque eu tenho aqui a cada 4 metros quadrados inteiros, né? Cada 4 metros quadrados completos, eu acrescento 60 VA. E aí, como que você pode fazer essa continha? Então, por exemplo, digamos que eu tenho lá um cômodo que tem... vamos pegar o projeto do Leonardo aqui, onde é que ele tá? Vamos ver. Vou pagar esse, já paguei. Já paguei. Vamos ver se eu acho ele aqui. Aqui. Bom, então vamos lá, ó. Então, vamos olhar aqui esta demi-suite aqui, ó. 17,37 metros quadrados. Então, 17,37 metros quadrados. Quantas lâmpadas, né? Quantos watts de potência eu vou precisar? Bom, em cômodos com dependência superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os 6 primeiros metros. Então, de 17,37, aqui os primeiros 6, então isso menos 6, eu tenho 11,37. E tenho 100 watts, certo? E aí, eu vou considerar 60 VA para 4 metros quadrados de área inteiros. Então, vamos lá. Aqui, de 11 menos 4, eu tenho mais 60 watts. E aí, 11,34, 11,37, desculpa, menos 4, 7,37. Menos 4 e mais 60 watts. Tenho 7 menos 4, 3,37. 3,37 não fechou os 4 metros quadrados, então ele não conta mais 60 watts. Então, quanto de iluminação que eu preciso para essa área aqui? 100 mais 60 mais 60 watts, ou seja, eu preciso de 220 watts de potência de lâmpada halógena, ok? Assim que a gente faz. Se vocês quiserem, vocês podem construir uma tabelinha para vocês, ou então, eu acho, né, de repente até mais prático, ao invés de construir uma tabela e fazendo assim esse decrescente aí, a cada 4 metros quadrados, você vai considerando sempre os 60 watts a mais, certo? E aqui no final,
você só soma quando você atinge os 4 metros quadrados inteiros, ok? Deu para entender? Então, queridos, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Então, voltando aqui, só para reforçar que essa norma, ela traz especificado aqui algumas áreas, né, que alguns pesos e alguma utilização diferente, né, tipo para banheiro, para cozinha, para sala, para hall, enfim. Enquanto que a 5410 traz aí apenas uma previsão de carga, né? Eu até faço questão de ler aqui com vocês essa última parte aqui para finalizar e para que vocês entendam bem, né, o porquê de quando que é mais vantagem usar a 5413, que é essa tabela aqui, e quando simplesmente considerar a 5410, né? Então vejam que aqui a 5410 considerou 220 watts, e aqui considerou 2 lâmpadas. Então vamos só comparar aqui para ver. Deixa eu ver. Ó, então, 2 lâmpadas dessa daqui seriam 200 watts. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu estar mostrando aqui, ó. Cada uma delas tem 100 watts. Então, mesmo a 5410 não considerando, né, esses pesos aqui, ela não tem um dimensionamento tão ruim, né, tão abaixo aí, né, do esperado. Contudo, lembrando que para o quarto eu usei o requisito mediano, né? Não usei o requisito aí de área crítica, enfim, tá? Então, nos requisitos medianos ele dá parecido, tá? Bom, então, só para finalizar, eu quero ler aqui, tá? Essa aqui é a norma 5410. E aí, isso aqui, ó, essa nota é muito importante. Os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos, e não necessariamente à potência nominal das lâmpadas, tá? Então, ela serve aí como uma base para a gente dimensionar os circuitos. Até mesmo, amores, a gente não tem como controlar a vida do cara. Se o cara comprar uma lâmpada mais potente, menos potente, o que ele vai querer espetar lá no bocal, né? Que tipo de lâmpada ele vai pôr, enfim, vai ficar a critério dele, né? No final das contas, ele vai comprar a lâmpada, ele vai pôr mais ou menos iluminação. O que importa é que a gente dimensione o circuito, que isso é a nossa responsabilidade, é o nosso nome que tá ali, a gente vai assinar o projeto, a gente tem que ter garantia, né, de que aquilo que a gente projetou, aquilo que a gente dimensionou ali vai dar conta, né? Que é os condutores, né? Dimensionar os condutores, os eletrodutos, os disjuntores e tudo mais. Então, a 5410 traz aqui esses requisitos de previsão de carga. Então, vejam, é bem simples, tá? E aí, a 5413 traz esses requisitos aqui, certo? Então, fiquem à vontade para fazer aí, né, essa determinação da quantidade de lâmpadas do projeto de vocês. E não esqueçam também, né, amores, de fazer aí o memorial de cálculo, que é super importante, tá? Mantenham esse memorial de cálculo, até para vocês mesmo não esquecerem do que vocês fizeram depois lá pra frente, tá bom? Então, desejo a todos aí bons estudos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, tá? Ou e-mail, enfim. O WhatsApp acaba sendo mais rápido e é sempre que possível eu olho e respondo, tá bom? Então, bons estudos. Desejo tudo de bom, muita saúde para vocês. Estou com saudades da nossa escola, da sala de aula, da minha sala, né, de vocês, da gente conversar, enfim. Então, desejo tudo de bom para vocês e até!